Líderes religiosos são sempre bem intencionados, a experiência com o sagrado é sempre segura. Os caminhos do autoconhecimento são cheios de armadilha. Recentemente eu tenho gravado, inclusive, alguns vídeos sobre os riscos da constelação familiar e como se preparar, por exemplo, para um ritual com ayahuasca. Eu estou nesse caminho de forma mais intensa há mais ou menos 6 anos e tenho observado assim um monte de coisas estranhas, perigosas, que hoje eu estou aqui para aprofundar com vocês. Há de se tomar cuidado dessas pessoas se utilizarem de uma espiritualidade maior para poder simplesmente te manipular e possivelmente ultrapassar limites extremamente sensíveis, podendo, e você sabe bem disso, até cometer alguns tipos de... E esse vídeo é basicamente para trazer um pouco o modus operandi desses líderes, como eles atuam, quais são os seus artifícios e como você criar um senso crítico capaz de ler essas situações e evitar, assim, cair nas armadilhas. E a primeira coisa que eu quero te dizer é, não seja um alvo fácil. Mas o que é ser um alvo fácil? Observe que quando as pessoas estão fragilizadas, elas estão passando por alguma crise financeira, familiar, perda de um ente querido, um estado depressivo mais severo, uma crise de ansiedade, uma crise psicótica, enfim. Quando as pessoas estão neste estado, elas se tornam ainda mais alvos fáceis para pessoas manipuladoras. Afinal, essas pessoas perdem o seu senso crítico, a sua capacidade de observação, de perceber o ambiente de tal forma a entender onde essa liderança quer te levar. Compreende? Imagina só a situação. Você está passando por um momento de depressão e você já tentou diversas alternativas, quem sabe até já foi no médico, no psicólogo. E cara, não sei, talvez você tenha caído em mãos de profissionais que de fato não deram conta ou não conseguiram te ajudar. E aí você, cara, vai de peito aberto, vai com aquele senso de confiança, não faz uma análise mais criteriosa, ou melhor, não busca muitas informações, seja desse pai de santo, seja desse pastor, do padre, cara, do monge, não importa a religião e não importa a dimensão espiritual que você esteja buscando ajuda. O que eu quero te trazer nesse primeiro aspecto é você se dedicar mais, a princípio, a buscar uma avaliação médica e psicológica mais consistente. Por quê? Beleza, Rogério, eu posso passar por situações muito similares com esses profissionais. Eu sei, inclusive, tem diversos relatos de psicólogos que também cometem diversos tipos de... né, e ultrapassa diversos limites. Entretanto, quando você tem um conselho, quando você tem alguma instituição, quando esse profissional ele passa por diversos filtros, a probabilidade é muito menor de você cair em algumas furadas, como algumas técnicas e alguns procedimentos terapêuticos mais alternativos. E é por isso que em outro vídeo eu faço questão de trazer alguns alertas para a constelação familiar e outras técnicas alternativas que pretendem trazer, obviamente, um tipo de cura que a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. Cara, se você está passando por um problemão, se você está mal, como é que você vai observar com um nível de critério e de análise mais profundo esse ambiente que você está adentrando? Então é adequado que você inicie todo esse processo espiritual com um certo senso crítico, com até alguma descrença. E o pior é que as pessoas têm medo dessa descrença. Afinal, essa descrença pode ser confundida com um tipo de arrogância, sabe? Uma certa prepotência. E aí as pessoas elas querem ir com um certo nível de humildade, e é uma humildade também mal dimensionada, que flerta com uma submissão ou uma subserviência, que aí continua sendo prato cheio para líderes que vão ultrapassar limites. E eu não estou dizendo que ir com essa descrença é desrespeitar o local que você vai, não. É possível conciliar um nível de respeito com a percepção aguçada do que está ali. É você entrar crente nos seus próprios valores e na sua própria intuição, e não
crente no poder desse outro. E muitos desses sacerdotes orientam as mulheres a realizar atos de natureza sexual sobre um pretexto de cura, como se, para realizar algum tipo de procedimento, essas pessoas tivessem que fazer algumas coisas. Então, cara, sempre que isso acontecer, 1000 luzinhas vermelhas devem acender na sua cabeça. Porque assim, quando a gente acredita que alguém age em nome de Deus e a gente coloca uma pessoa como intermediário desse divino, desse sagrado, corre sempre o risco de você entrar nesse tipo de submissão e você vai entrando num processo camada por camada. Então, ou seja, primeiro esses sacerdotes, ou melhor, esses supostos sacerdotes, eles te orientam a fazer coisas mais simples e vai escalando e vai aumentando e aí você vai se vinculando psicologicamente. É o mesmo princípio da hipnose. Você convence a pessoa a fazer uma coisa pequena e você vai crescendo esse procedimento. E o pior, se você procura muitas vezes essas saídas e se na sua infância, na sua adolescência, você já tiver passado por coisas similares a isso tudo, corre o risco do seu inconsciente ou de uma parte de você simplesmente não dar conta de se livrar dessa situação. É como se você ficasse paralisada, é como se você ficasse imóvel. E aí, cara, aí realmente fica muito complicado. Então, diante disso tudo, vamos para a nossa primeira orientação. Pare de achar que existe uma fórmula mágica que vai transformar a sua vida em pouco tempo. Pare de achar que existe alguém fora de você que vai dar conta de resolver suas questões mais profundas. Quando a gente deposita nesse outro essa expectativa quase infantilizada, cara, novamente você entra naquele padrão que eu disse lá no início do vídeo. Você se torna um alvo mais fácil. A verdade é que ninguém vai te salvar. E a dica mais valiosa que eu posso te dar, antes de adentrar questões mais complexas, né? Ali com alguém que supostamente fala com um mundo superior, com espíritos, com consciências, com entidades, cara, se fortaleça, sinta-se mais segura nos seus valores, se conheça, busque rever suas percepções de vida, né? Faça um processo psicoterapêutico. Cara, com isso eu não estou querendo que você nunca busque um tratamento espiritual, nem faça alguma meditação em algum local que você confia. Lembrando que esse vídeo é para aumentar o seu senso crítico e para que você consiga observar com muito mais atenção as coisas que acontecem, tá? Então, ou seja, eu não estou dizendo que eu não acredito nessas práticas. Eu acredito que em toda religião tem pessoas muito sérias e que realmente têm uma condição de te ajudar em níveis muito interessantes e muito profundos. Só que eu quero que você observe, né? Eu quero que você pesquise, eu quero que você fique vigilante. Então o que eu defendo é que você se fortaleça e que você pare de idolatrar pessoas, que no fundo, estamos aqui praticamente todo mundo no mesmo caminho. É todo mundo comedor de feijão. Então você deve estar se perguntando, como é que eu posso fortalecer as minhas crenças? Como eu sei o que é melhor para mim? E como eu disse anteriormente, o processo que eu acredito ser o mais seguro é a psicoterapia. É você buscar um profissional. Afinal, quando você busca um psicólogo, você pode ir lá na internet, digitar o seu CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, ver se aquela pessoa não tem nenhum problema. Você pode começar a pesquisar com outros profissionais da área, né? Se já ouviram falar. Porque assim, principalmente em cidades menores, a gente acaba conhecendo as pessoas. Então, ou seja, você tem ali mais um instrumento interessante para poder colocar nos seus filtros. E uma outra questão muito importante para você buscar um tratamento profissionalizado é que no ambiente religioso as pessoas normalmente têm receio de falar mal dos líderes de uma ou outra instituição. Então é como se uma parte nossa tivéssemos uma certa resistência em falar que aquele padre, aquele pastor, aquele monge, pai de santo, o médium, que aquela pessoa comete equívocos. Então, ou seja, cara, é mais complicado, né? Então assim, tá, Rogério, eu já tentei algumas terapias,
eu achei que era demorado, não senti resultado, né? Eu quero uma solução mais rápida. Cara, e assim, essa quem saiba é a grande questão. O problema é esse, as pessoas querem cura rápida, as pessoas elas querem soluções simplórias, elas querem um passo a passo, elas querem acreditar em alguém, elas querem que as coisas sejam feitas neste passe de mágica. E é aí que mora o grande risco. É aí que as pessoas são enganadas. É aí que elas ficam cada vez mais frustradas e aí elas ficam desiludidas com o mundo espiritual, desiludidas eventualmente até com as práticas psicológicas, né, baseadas em evidências, né, com bases científicas, porque obviamente o ser humano ele é sempre falho, ele nem sempre consegue aplicar aquilo que ele sabe, ele esbarra em N questões que ultrapassa até os nossos próprios entendimentos. Então assim, esse vídeo obviamente não é para te dar nenhuma solução, tá? Mas cara, toma cuidado quando você vê na internet os 7 passos para você tratar a sua ansiedade, né? Faça de 2025 o melhor ano da sua vida. Cara, fique milionário em 1 mês, 2 meses, 3 meses, um ano. Cara, assim, essa é a grande questão. Afinal, a cura interior é um processo lento. Muitas vezes vai ser dolorido, tá? Vai ser chato, mas é esse o processo que vai te fortalecer. Então, assim, comemore as suas pequenas conquistas, entenda que haverá retrocessos, que você muitas vezes vai se perceber correndo atrás do próprio rabo, vivendo em ciclos viciosos e às vezes virtuosos, e que o jogo é esse mesmo, velho. Assim, tem um outro caminho que é muito seguro, que eu também trago muito aqui no canal, que é o mindfulness ou a meditação. Então, te convido a assistir. Aqui vou deixar os cards aqui no final, para que você tenha uma certa noção de como enveredar por um caminho que seja profundo, mas ao mesmo tempo seja seguro, tá? Para você ficar atento em relação a tudo isso e que você possa fazer uma boa filtragem do que é dito por esses líderes, tá? Não levando ao pé da letra. Afinal, a minha pouca experiência com o que eu entendo pelo mundo espiritual, cara, as figuras de luz, as consciências superiores, isso é uma opinião pessoal, viu, gente? Elas vão te falar ou elas vão comunicar com você de forma metafórica, de forma alegórica, respeitosa, né? Eles vão assim tomar muito cuidado ao te dar algum tipo de direção, se é que eles vão te dar uma direção muito específica, entende? Então, se você vai numa liderança religiosa e essa pessoa ela te passa direções específicas como, ó, seu casamento está problemático, ó, você deve acabar com o seu casamento, você deve se divorciar, ou você deve encerrar esse relacionamento, ó, você deve trocar de emprego, buscar uma coisa melhor. Cara, não. Isso não são orientações típicas de esferas superiores e de seres que ali estão na proposta de te auxiliar, né? E se você é cristão, isso não me parece algo que Jesus vai dizer para você, inclusive por intermédio de outra pessoa. Então toma muito cuidado com os supostos videntes, né? Aquelas pessoas que vão ler a sua vida, ou vão falar sobre o seu futuro, ou vão falar sobre o seu passado, né? Eu sugiro inclusive que você pesquise sobre fator de Barnum e leitura fria, que são técnicas extremamente utilizadas por pessoas que leem a sua mão, a sua íris, né? Supostamente aí estão vendo alguma coisa que você não vê. Então, ou seja, cara, se você for perceber, as coisas mais profundas que estão nos livros sagrados são coisas alegóricas, são histórias, são coisas que cada um interpreta a partir do seu nível de entendimento ou a partir do seu nível consciencial. Então, ou seja, as instruções mais seguras e verdadeiras, elas vêm por parábolas, beleza? A vida é pedagógica e quanto mais você estiver em estado de presença, vigilante, concentrado, certamente a vida ela vai falar com você de N maneiras, beleza? Fique no aqui e agora, preste atenção, pratique meditação, fique atento aqui aos nossos conteúdos do canal. Espero que esse vídeo não tenha sido assim
muito duro ou maçante. E se você deseja mais informações, mais conhecimentos, né, uma certa dose de inspiração para que você adentre aos seus porões interiores, fique com a gente aqui no canal, né? Se inscreva, dê o seu like e sinta-se à vontade. Inclusive, eu vou ficar assim muito feliz ao ver algum comentário por parte de você que chegou até aqui, né? Até o final do vídeo. Beleza? Então, lembre-se que na caverna que você teme entrar, encontra o tesouro que você procura. Então essa é, quem sabe, uma das grandes chaves. Beleza? Um abraço e fique em paz.